Olá, você está na TV Oficina, eu sou Daniel Abdala e esse é mais um Oficina News, que leva para você os principais assuntos da semana, os assuntos mais falados, a atualidade em geral. E o assunto de hoje é a morte do presidente Hugo Chávez, que tem aí tomado todos os jornais e toda a nossa mídia. E mais uma vez, para conversar conosco, o diretor pedagógico do Colégio Cursinho Oficina do Estudante, Célio Tazinafo. Célio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Célio, para a gente começar a falar sobre a morte do Chávez, mas para a gente fazer uma contextualização, né? O Chávez, ele era seguidor do bolivarismo. Fala um pouquinho para a gente dessa vertente política, para que o pessoal também que nos assiste esteja um pouco mais por dentro. Bom, antes de tudo, é preciso dizer que o Chávez conseguiu juntar uma tradição relacionada ao bolivarismo ao socialismo do século XXI. Né? Ele se transformou numa das principais lideranças da América Latina, em grande parte por ter se apropriado da figura do Simão Bolívar como ninguém fez recentemente. E, de alguma maneira, ele se apropriou do quê? Do princípio do pan-americanismo, ou seja, do estreitamento dos laços entre os países da América Latina contra o imperialismo capitalista europeu e principalmente norte-americano. Então, em linhas gerais, o que a gente tem do discurso do Chávez é uma tentativa de juntar os países da América Latina a partir de interesses comuns e a partir de um projeto comum de erradicação da pobreza, de melhor distribuição de renda e ressignificando assim a figura do Bolívar no século XXI. Daí então o termo chavismo, né? O termo chavismo está relacionado a essa prática do socialismo no século XXI, né? O autor espanhol que forjou a expressão socialismo no século XXI era um dos principais interlocutores do Chávez. Tem a ver com distribuição de renda, erradicação da pobreza, maior intervenção do Estado na economia e principalmente um discurso anti-americanista, né? Sobretudo nos anos de gestão do George Bush Filho. Perfeito. Célio, a democracia, vamos falar entre aspas, né, da Venezuela, ela é um pouco contraditória. Até porque o Chávez, ele fechou aí inúmeros veículos de comunicação e é questionado por países vizinhos de que não é uma democracia plena. No seu ponto de vista, como que pode ser descrita ou falada a democracia venezuelana? Olha, ele não fechou tanta coisa assim, né? Na verdade, ele fechou uma TV que fez um estardalhaço, a RCTV, mas ainda continuou como canal a cabo, mas depois de infringir uma série de normas. De alguma forma, um dos pilares do socialismo do século XXI é a ampliação dos direitos democráticos para populações mais pobres e de baixa renda. Então, o Chávez instituiu, por exemplo, na Constituição que ele convocou, depois de eleito presidente, os plebiscitos e referendos. O que fez o presidente Lula, por exemplo, dizer, na Venezuela a gente tem excesso de democracia e não falta. O ex-presidente americano Jimmy Carter, que foi observador internacional em vários processos eleitorais, também dizer que a Venezuela teria o sistema eleitoral mais aperfeiçoado do mundo. E esses mecanismos de plebiscito e referendo custaram mandatos a políticos, né? Então, bastava 20% dos eleitores subscreverem o pedido e o mandato entrava em referendo. O Chávez foi submetido a isso em 2004 e teve o mandato confirmado. Então, é controvertido porque, se você parte do princípio da democracia liberal representativa, o Chávez esvaziou um pouco as instâncias representativas, né? Ao transferir para a população por meio de plebiscito e referendo, esvazia o papel do legislativo. Agora, não deixa de ser uma democracia, né? Afinal de contas, as pessoas podiam se expressar livremente, né? A oposição podia se manifestar, teve aí um crescimento das eleições passadas para as realizadas em 2012 com o Chávez já doente. Tem áreas da Venezuela que são governadas pela oposição. Então, não dá para falar que é uma ditadura, mas não é uma democracia liberal com instituições representativas tão fortes, por conta dos mecanismos de plebiscitos e referendos. Perfeito, Célio. Com a morte do Chávez, qual pode ser o grande líder agora da América Latina?
Difícil. Na verdade, para a esquerda, o Chávez tendia a ocupar o lugar que era do Fidel. E agora fica um pouco órfão, porque sobra o presidente Lula, que a gente tem, no caso dele, uma atuação importante, um reconhecimento internacional, mas não com a dimensão e não com, né, a pirotecnia de um Chávez ou de um Fidel Castro. E a gente ainda depende para ver quem vai assumir esse lugar, porque o próprio irmão do Fidel anuncia que deixa a presidência de Cuba ao final desse mandato, daqui a 5 anos. Então é difícil dizer quem assume. De alguma maneira é um pouco trágica essa face para as esquerdas, que imaginavam no Chávez o herdeiro do Fidel, e ele acaba morrendo antes do Fidel. Nenhum palpite aí, Célio? Um achismo, né? Um achismo. Eu acho difícil. Acho complicado, porque o chavismo sobrevive sem o Chávez. Assim como o peronismo, né? Não que o chavismo seja um peronismo, não dá para dizer isso ainda, né? Mas é cedo, porque os próprios chavistas podem se fragmentar. E esse socialismo no século XXI, ele está se construindo nas práticas, né? O que há de comum é maior intervenção do Estado na economia, direcionamento de recursos, como eu disse, para a diminuição da pobreza. Agora, uma liderança que encampe carisma e, ao mesmo tempo, uma ideologia, ou, vamos dizer, a construção e reconstrução de uma memória histórica permanentemente, é difícil apontar. Célio, horas antes de ser anunciada a morte do presidente Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro anunciou que por trás da doença do Chávez poderia ter influências norte-americanas. Logo depois, ele já desmentiu, inclusive o presidente Obama se solidarizou aos venezuelanos e disse estar disposto a diálogos com Venezuela. Como você acha que vai ficar agora essa relação Estados Unidos e Venezuela? Eu acho que continua tensa se os chavistas continuarem no poder, como tudo indica que continuem. As oposições já questionam o direito do Maduro de concorrer à presidência, porque pela Constituição em vigor o vice não poderia se candidatar à presidência. E ele estava no cargo de vice até a morte do Chávez. Então vão questionar, a gente tem dificuldade ainda para saber quem vai ser o nome. Com certeza é ele, mas se vai unir os chavistas de forma integral, não sabemos. Mas as relações com os Estados Unidos vão continuar na base do morde e assopra, porque faz parte desse discurso um nacionalismo. O fato do Chávez voltar para morrer na Venezuela, porque ele estava em Cuba há meses. Quando foi desenganado, a impressão que eu tenho lendo, quando foi desenganado, ele volta para a Venezuela, 2 semanas depois morre. É de um simbolismo e de um nacionalismo extremo. E aí, para reforçar esse nacionalismo, no caso da esquerda latino-americana, do chavismo, o mesmo de grupos específicos, como a gente tem no PT, no Brasil, bater nos Estados Unidos é uma maneira de reforçar a identidade de esquerda. Agora, isso na prática não se reverte em enormes prejuízos. Com o Obama, as relações melhoraram. Com o Bush as coisas eram muito mais tensas, mas a retórica vai continuar sendo anti-americana. Sério, nós temos uma parceria com o Guia do Estudante aqui no Oficina News, e as minhas colegas jornalistas Ana Prado e Mariana Nadai mandaram 2 perguntas para você. Célio, você já comentou um pouquinho, mas como ficará o chavismo sem o seu líder maior? Olha, é difícil dizer. Se eles se mantiverem unidos, a gente tende a ter uma das vertentes mais importantes desse socialismo do século XXI via chavismo. Agora, há o risco deles se fragmentarem. Enquanto as oposições fincarem o pé e representarem vamos dizer, uma ameaça ou uma alternativa de poder, os chavistas devem se manter unidos. Do contrário,
contrário, não. Há quem diga que o melhor era ter feito uma nova eleição com o Chaves vivo para até garantir a unidade dos chavistas. Mas é extemporâneo, como disse o professor José Alves da Unicamp, mencionar que o chavismo vai ser o peronismo no século XXI. É prematuro a gente dizer não, vai superar o bolivarianismo. A gente tem que esperar para ver como ficam as ações do governo venezuelano a partir da realização de eleições e a partir do governo do vitorioso. Perfeito, Célio. Mais uma pergunta do guia. Você acha que o assunto pode cair no vestibular? De que forma? Em que aspectos o aluno deve focar? Bom, a economia latino-americana, a situação da diminuição da pobreza, são sempre temas de vestibular, né? A Venezuela é declarada território livre pela Unesco do analfabetismo desde 2006. O Chaves, com os recursos dos hidrocarbonetos, tirou muita gente que se encontrava abaixo da linha da pobreza. Então, os indicadores socioeconômicos da Venezuela são muito positivos durante todo esse tempo de governo de Hugo Chávez. Isso o aluno deve ficar atento. Afinal de contas, trata-se de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é um tema clássico. E, com certeza, podem aparecer perguntas sobre o que seria esse socialismo no século XX, eventuais definições de bolivarianismo e as relações com o chavismo. Isso que a gente vê na imprensa. Agora, o aluno não deve ficar muito preocupado em ter definições específicas e fechadas, porque elas ainda estão sendo construídas. Mais importante é ele ter noção da distribuição de riqueza, do uso dos hidrocarbonetos e do papel do Estado na economia durante o governo Chaves. Perfeito, Célio. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço e agradeço ao guia também pela parceria e por nos mandar questões. E você de casa também pode participar aqui do Oficina News. Mande a sua sugestão de tema para imprensa@oficinadoestudante.com.br. Até a próxima edição. Tchau.